Paz do Senhor, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui reunidos, para mais um tempo de qualidade, tirando o momento a qual, a gente vem aí refletir, meditar na palavra de Deus, sobre a palavra, o que a palavra vem falar conosco. Esse é realmente um tempo de qualidade que a gente precisa, que o nosso espírito precisa, que o nosso interior precisa, dessa clareza, dessa certeza que somente o que vem de Deus traz para a gente, nos dando aí, nos mostrando o caminho, a direção a qual estamos aí vivendo, pois Deus, ele só traz mesmo a verdade. A palavra de Deus só nos mostra a verdade. Ele é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, como diz a própria palavra. E é isso aí, diferentemente de quando a gente anda aí pela vontade própria, dizemos assim, quando a gente se acha autossuficiente e aí vivemos, à mercê aí de nossos próprios desejos, as quais, as vontades da carne que mandam pensamentos, para nós, e vivemos aí, desenfreadamente uma vida de loucuras, de renegações, de devaneios, de desobediência, e fica um lado sombrio, onde a gente vai alimentar e andar somente pelo mal, pela sombra. E aí a gente sabe o que vai dar o fim disso aí, A gente vê inúmeros tragédias acontecendo aí, diariamente postadas nas redes sociais, atos e ações, que a gente vê de seres humanos que a gente fica até assim, pasmos, como pode chegar, um ser humano a esse ponto de cometer tal, tal, situação, uma maneira e como se pensa, como se transforma, a cabeça de um ser humano, nossa, para cometer diversas atrocidades que às vezes nem sequer, nunca foi vista. E isso exatamente é o que o mal faz. Ele é expert em fazer isso, em mentir, em ludibriar e fazer mal, inventar coisas que a gente nem teve capacidade de parar de pensar. Então, esse é o momento aí da gente tem de refletir e meditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus de hoje está no livro de Filipenses, de capítulo número 3, e o versículo de número 3. E diz assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Olha aí, exatamente o que eu estava falando agora há pouco, que Paulo, vem falar para nós, através do que o Espírito Santo vem nos dizer. É isso. Todos nós, todo aquele que se denomina cristão, que deseja salvação, é exatamente isso que tem que fazer. A circuncisão. O que é a circuncisão? No parâmetro, assim, vamos dizer, nosso, aqui, é a retirada da pálpebra, da pele, em redor de, antigamente falava, os eunucos faziam isso, as pessoas se faziam essa circuncisão, como forma de abster-se de desejos, mas isso é o que essa circuncisão fala no dicionário hoje, a gente vai entender, de uma membrana ao redor do pênis, Mas o que vem se falar, o que Paulo vem nos dizer, porque a circuncisão somos nós, é exatamente isso, é de nós removermos todo aquele cristão que se diz cristão e que crê, que quer ser salvo, e tem que fazer essa circuncisão. Não é no parâmetro físico ali, no membro, mas sim no corpo, no espiritual. O que nós temos que fazer? Exatamente dizer não aos desejos carnais, como mentir, ludibriar, enganar, ter pensamentos maus sobre os outros, desejar o mal, cuidar, falar besteira. Essa é a circuncisão que nós somos. E como é que nós temos que fazer? E como é que eu tenho, como é que eu sou, como é que eu desenvolvo isso, como é que eu fortaleço isso? Exatamente isso.
como fala ali, ó, que servimos a Deus no Espírito. Olha só, quando o meu espírito está fortificado e eu vivo muito mais pelo Espírito que pela carne, obviamente eu vou estar com um pensamento elevado aos céus. As minhas atitudes, todas as minhas ações vão estar mediante a Deus, ao que vem de Deus. E essa circuncisão, como fala ali depois, e nos gloriamos em Jesus Cristo, só vem para nós, só conseguiremos esse ato através de Jesus Cristo. Olha só que maravilhoso, pois Jesus foi o único que venceu a morte, que venceu o pecado. Ele sabe todo, ele também enfrentou os mesmos desejos, as mesmas vontades que todos nós temos, meus irmãos. Mas ele, de uma forma única, enfrentou e venceu, diferentemente de nós. Portanto, quando eu creio em Jesus Cristo com uma fé fortificada, genuína, eu trago essa circuncisão para dentro de mim, porque como Jesus já enfrentou, ele já sabe todas as maneiras de enfrentar isso, nossos desejos, né? Os desejos carnais. E ele nos revigora, nos dá força e nos dá as maneiras de a gente enfrentar isso. Mas para que isso ocorra, eu tenho que sempre estar o quê? Me fortificando diariamente. Através do quê? Oração, jejum, leitura da palavra, para que eu desenvolva um caráter de Jesus dentro de mim, né? E também para que esse caráter de Cristo vai com certeza atrair a presença de Deus para perto de nós, porque Deus, ele está aqui, e quando a gente começa a desenvolver o caráter de Cristo, a gente começa um processo de santificação, e começa o quê? A se aproximar de Jesus, de Deus, quer dizer, e com isso o esplendor de Deus começa a fechar a nossa alma, a nos cercar. E esse nosso esforço requer mesmo um esforço da parte nossa. E Deus não intervém nisso de modo algum. Ele quer ver o que? O real desejo nosso em ter isso, em sentir, em viver isso, até o último segundo de nossa vida. Deus, ele é um Deus da verdade, da sinceridade. Ele vai ao encontro daqueles que desejam realmente e não fique só na teoria, mas vão à prática. Então, que diz assim, né, que quando tem uma passagem na Bíblia, né, que Deus ama os que amam em espírito e em verdade. Então, o que nós temos que entender é isso aí. Para eu desenvolver a circuncisão dentro de mim, tenho que ter o que? Primeiramente, uma fé assídua, né? Ter o caráter desenvolvendo o caráter de Cristo dentro de mim, para ter o que? Os mesmos, quase, vamos dizer assim, os pensamentos de Jesus, que irão me fortalecer e atrairão a presença do Senhor, que irá ainda mais me fortalecer, ainda mais para me trilhar no caminho certo, correto? Fora isso, eu viverei sobre domínio da carne e não do Espírito. Aí terei os frutos da carne. É aquele que a gente sempre diz. Aí eu vou só fazer o que me convém, até onde que eu acho que é certo, né? E tudo que vem de Deus não vai nos trazer medo, insegurança, incerteza. Tudo que vem do Senhor nos traz certeza, né? A fé, o respeito, o amor, o carinho. E Deus só quer isso de nós, a sinceridade e o posicionamento, a garra, o esforço. Fora isso, né, se não tiver isso, não adiantará. A gente vai estar fazendo aí sacrifício de tolo, que nem encontra na palavra de Deus, né? Que ao final de tudo, né? Muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu curei, apartai-vos de mim. É isso que a gente faz quando a gente faz uma coisa de mau gosto, que não está dentro da gente, que não condiz. Até na nossa área aqui física, falando aqui, terrena, é assim: quando a gente trabalha, faz algo que não gosta, vai fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito. E quando a gente faz algo com amor, com carinho, deixa de ser trabalho e vira prazer. É exatamente isso que nós temos que entender, que Deus quer de nós perante o chamado de cristão, a ser, né, a nossa fé e crença na salvação. Todos nós temos um papel a cumprir, temos um chamado para fazer, né, temos
digamos assim, obrigações e um papel realmente a fazer. Cada um de nós é uma peça, digamos assim, no corpo, né? No corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma função aqui. Digamos assim, o pé não pode ser mão, a mão não pode ser nariz, entendeu? Por isso que há muitas dissensões, porque muitas pessoas não querem aceitar o seu chamado. Porque para mim, eu não quero fazer isso aqui, mas ele tem um dom, ele foi chamado para aquilo ali. Mas o orgulho, a soberba quer fazer o quê? Ele ser lá em cima. E aí ele fica naquele conflito, conflitando com os irmãos, conflitando entre si. Gente, não quer dizer, Deus não vai fazer acepção de ninguém. Se você foi chamado, você tem um dom da palavra, se você tem um dom, né, do canto, ou se você tem um dom de fazer, né, caridade, ou de limpar o templo, ou de, entendeu? Que seja igual. Você está fazendo o trabalho de Deus e você vai ter o mesmo valor daquele que está lá em cima. Deus, né, no corpo de Cristo, não vai fazer exceção e diferenciamento de quem for lá na ponta do dedo do pé, vamos dizer assim, a quem estiver lá na cabeça. Somos todos iguais, seremos todos iguais, sempre aos olhos de Deus. Mas aos nossos olhos e pensamentos, quando a gente deixa a carnalidade tomar conta de nós que achamos que nós somos inferiores. Temos que tirar esse pensamento hipócrita, né? É um pensamento mesquinho, vil, oriundo da carne, porque por causa da do nosso desleixo, bem dizer assim, da nossa permissão de entrar dentro de nós, que eu vou ser inferior porque eu tô lá embaixo limpando o pátio da igreja, vamos dizer assim, ou fazendo, né, comida para caridade, vamos dizer, todos nós temos um chamado. Não, eu não preciso, né, cada um no seu quadrado, como diz num ditado, desculpe a expressão, mas é isso, e aceitar isso, e ver a forma linda que Deus, né, deu o teu chamado e receber esse teu dom. Claro, a gente pode orar e pedir a Deus, e ele, se for da vontade de Deus, e Deus ver que nós vamos conseguir lidar com o cargo que nós queremos, né, digamos assim, com o lugar que nós queremos, obviamente ele dará, porque ele é Deus, ele nos conhece melhor do que nós mesmos, e nós temos que ter essa coerência também. Então, se eu estou até pedindo, Senhor, me dá isso, e não estou obtendo, eu tenho que fazer uma coisa, ter calma, paciência e me conformar. No tempo de Deus, ele vai dar. E se ele não der, porque ele sabe que eu não tenho condições de administrar isso que eu estou querendo. Não só na forma de chamado, também de servir, como na nossa forma, né? Tem gente que quer dinheiro, quer isso, quer aquilo. E Deus sabe que se ele der, a pessoa vai sumir, vai sair, vai esquecer, vai se perder. Então, temos que ser o que? Gratos, gratidão, essa é a palavra. Em tudo, com a forma que, né, nós somos. Gratidão pela vida. Olhar de uma outra forma, ter o olhar de Jesus Cristo dentro de nós, criar esse caráter de Cristo. E aí, nós, obviamente, passaremos a ter uma vida mais leve, porque nós enxergaremos a vida da maneira que tem que ser vista, na forma de olhares celestiais, e não na nossa forma carnal, pecadora, pecaminosa, a qual aí faz-nos querer ser melhores e maiores um contra os outros, conflitos, gerar conflitos entre superioridade, achar que Deus vai se agradar mais de mim porque eu vou poder comprar a salvação, ou porque não faz distinção, né? O nosso Deus, Pai, não faz distinção de ninguém. O que Ele quer é realmente a sinceridade, né, nossa, e tomar essa decisão e parar de brincar, de ser falso, porque Deus, ele sabe tudo que se passa dentro de mim, de você, nossas intenções. Então, quando eu me proponho a buscar a salvação, eu tenho que saber os preceitos que eu tenho que cumprir. Agora, se eu quero ser salvo, mas eu não quero, só vou até aqui, fazer só esses, né, não sou eu que estou falando, nem A, B, e antes de você
né, de a gente fazer ver realmente isso aí, a gente tem que estar orientado na palavra, buscar ler, mas o nosso desinteresse na palavra faz com que muitos vão caminho e vão daí, ficam à mercê de ordens humanas, de pessoas às vezes estão lá totalmente viradas do seu conceito, mentirosas, conceito virado para o mal, e fazem escravizar, acabar com aquela pessoa, né? E aquela pessoa, por desleixo, por preguiça, não busca ler a palavra de Deus para que Deus fale com ela. E segue aqueles preceitos e daqui a pouco se afasta porque foi pisoteado, foi, né, se além de se, né, decepcionou com outro, com um homem. E é isso aí, se nós for olhar para nós mesmo, primeiro nós temos que olhar para dentro de mim. Se eu for olhar para dentro de mim, eu vou saber que eu vou ser tão falho quanto qualquer um. Eu sou mais pecador, então eu tenho que olhar no meu filho. Ah, o irmão fez isso contra mim. Eu também posso fazer igual ou pior. Basta eu alimentar isso. Eu alimentar o que eu quero dentro de mim. É isso a consciência que eu tenho que ter. E deixa ele, ore por ele para que, né, ele se regenere. Como eu me regenero. Como eu estou me tentando regenerar. E deixa Deus trabalhar na vida. Ore. Não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Então, essa coerência e maturidade só teremos através do nosso real, né, desejo, da nossa real proposta. E Jesus, obviamente, vem ao nosso encontro maravilhosamente, de uma forma linda e íntegra, nos ajudar. Jesus é algo extraordinário, não tem palavras para dizer. Eu mesmo estou aqui sou testemunha viva do que ele fez na minha vida e faz ainda, e na vida de muitos. Jesus é algo que é um ser, vou dizer assim, com todo respeito, mas é o amor, é a forma do amor de Deus inexplicável, imensurável. É tudo de bom. Eu espero que essa palavra possa ter, né, entrado em nossos corações, em vossos corações, em todos nós, possa ter sido um instrumento da mão de Deus, que a gente possa ter essa coerência, a maturidade e lutar pela, né, honestidade, pela sinceridade, pela certeza, pelo que é, né, certo, e dizer não à hipocrisia, à imoralidade. Resgatar caráteres e valores celestiais e não terrenos dentro de nós, tá bom? Peço a ajuda de todos para que curtam e compartilhem, se inscrevam na página para darmos mais forças aí, né, ao canal, a palavra de Deus, e para ir mais longe possível, ganhar aí esse mundão de Deus afora e ganhar pessoas, assim como ganhou você, conquistou a todos nós. Está aí abrindo a palavra de Deus, onde que entra, onde ganhar permissão para trabalhar de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, transformando vidas, resgatando vidas e acordando a gente para o que é real. Esse é o único objetivo desse vídeo, todos os vídeos. É o meu objetivo. Não é fama, não é dinheiro, não é nada. E Deus sabe da veracidade das minhas palavras. Não estou aqui para me vangloriar, nem quero status, nada. O que eu quero é só levar o bem, assim como recebi o bem e fazer o bem. Deus é maravilhoso, Jesus é lindo, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja conosco até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos.